As Escrituras nos ensinam que se tivermos fé no Evangelho de Jesus Cristo, somos levados à salvação. Mas como sabemos de fato se o Evangelho que temos crido é o verdadeiro? Graças a Deus, meu nome é Caio Rafael, seja muito bem-vindo ao canal Ideal do Evangelho. É um prazer tê-lo aqui comigo. Eu queria te convidar a participar junto comigo desse projeto maravilhoso que é anunciar o ideal do Evangelho do Senhor. Por isso, eu queria te pedir para se inscrever no canal, ativar as notificações para que o YouTube sempre o mantenha informado das atualizações feitas por aqui. E sempre que possível, compartilhe os vídeos do canal para que o máximo de pessoas sejam alcançados pela verdade do Senhor. Sem mais delongas, vamos para o assunto de hoje. Com todos os evangelhos sendo anunciados por aí, precisamos saber qual de fato é o verdadeiro evangelho do Senhor. E saber isso pode custar a sua vida eterna. Mas por que nossa salvação depende de sabermos se o evangelho que temos crido é o verdadeiro ou não? Ora, se a salvação vem pela fé no evangelho de Jesus, logo colocarmos a nossa fé em outro evangelho, na verdade, é praticar paganismo. E isso é perigoso. Por isso, eu pretendo iniciar uma série de vídeos explicando o que é o Evangelho. E em cada vídeo citarei uma passagem bíblica em que o Evangelho é descrito de uma forma que nos leva à compreensão de seu propósito. Bom, e para começar, farei uma introdução falando sobre a origem, o contexto em que essa palavra Evangelho era usualmente aplicada e também qual era o objetivo de Jesus e dos apóstolos em dar bastante ênfase na fé no Evangelho. Primeiro, a palavra evangelho vem do grego evangelho, que significa boa notícia, boa nova ou boa mensagem. Curiosamente, a palavra grega para evangelho era usada para descrever as boas novas de uma vitória militar, ou seja, o contexto original da palavra era um contexto de guerra. A palavra evangelho era usada pelo mensageiro para informar ao seu comandante que haviam vencido a guerra. Depois passou a significar simplesmente uma boa mensagem. Os escritores do Novo Testamento escolheram essa palavra para descrever as boas novas de Jesus Cristo, as boas novas de sua salvação. Temos que saber que o Evangelho em si não salva ninguém, mas a fé no conteúdo que é exposto na mensagem do Evangelho. E é aí que muitos se perdem, pois alteram o conteúdo acrescentando, tirando, ou como tem acontecido muito hoje, inventando um novo Evangelho. O Evangelho de Jesus é um. E não mudou. É o mesmo pregado pelos apóstolos. É o mesmo descrito na palavra de Deus. E a mensagem ainda continua sendo a mesma e continua produzindo os mesmos frutos que provêm dela. Afinal de contas, que mensagem é essa que não mudou? Que boa notícia é essa que os apóstolos tanto pregavam? Um bom exemplo da mensagem pura do Evangelho está descrita em Marcos capítulo 1, versículo 4, onde diz que João Batista, aquele profetizado por Isaías e Miqueias, que seria o mensageiro que prepararia o caminho do Senhor, que no deserto começou a pregar o batismo de arrependimento para a remissão de pecados, dizendo ainda que o reino dos céus estava para chegar. Interessante notar que o assunto central do evangelho pregado por João Batista resumia-se em 3 pontos: arrependimento, conversão e vinda do reino. Outro exemplo, e creio eu ser esse o maior de todos, foi o de Jesus, que depois de voltar do deserto, onde foi tentado por Satanás, começou a pregar o evangelho de Deus dizendo: o tempo está cumprido e o reino de Deus está próximo, arrependei-vos e crede no evangelho. Basicamente, a mensagem de Jesus, assim como a de João Batista, resumia-se em 3 pontos: reino de Deus, arrependimento e fé no Evangelho. Já em Lucas, capítulo 4, do versículo 17 ao 21, Jesus confirma que nele cumprira a profecia de Isaías 61, 1 e 2, onde diz: o Espírito do Senhor está sobre mim pelo que me ungiu para evangelizar os pobres, enviou-me para proclamar a libertação aos cativos e restauração à vista aos cegos, para pôr em liberdade os oprimidos e apregoar o ano aceitável do Senhor. Vimos então que o Evangelho centra-se em Cristo Jesus, e somente por meio dele o poder do Evangelho justifica homens pecadores. Acredito que o Evangelho, como era usada originalmente em um contexto de guerra, aplica-se muito bem para nós hoje.
Pois como Paulo nos leva à compreensão em Romanos capítulo 5, no versículo 10, que em nossos pecados somos inimigos de Deus, ou seja, que no pecado que praticamos estamos guerreando contra o próprio Deus, acredito que uma mensagem ecoa, trazendo boas notícias, dizendo que para vencermos essa guerra, precisamos, na verdade, perdê-la, nos rendendo ao Senhor, crendo em seu Filho Jesus e nele tornando-nos agora amigos de Deus e também parte integrante do seu exército que proclama o Evangelho da salvação. O Evangelho não mudou, ele continua sendo o mesmo e precisamos urgentemente nos voltar ao verdadeiro Evangelho de Jesus. Bom, se você gostou desse vídeo, não se esqueça de deixar o seu gostei, se inscrever no canal e me ajude a divulgar o verdadeiro Evangelho do Senhor, compartilhando esse vídeo com seus amigos, nas redes sociais, nos grupos de WhatsApp, pois há muitos que precisam ouvir a verdade. Me siga também nas redes sociais e me ajude sugerindo novos temas para os próximos vídeos. No mais, que Deus te abençoe na graça de Jesus. Até mais, até o próximo vídeo, se Deus quiser. Amém? Tchau!